ele já começa a perder nuances entre um formato de planejamento e outro. Aquela história de mais provável, menos provável e tendência deixa de ser tão específico quanto a gente precisa para tomar a decisão. O tal do planejamento anárquico, ele começa a ser assim: para cada elemento novo que a minha criatividade organizada e minha abertura a novos cenários me permite enxergar, eu tenho que planejar, anarquicamente, sistematicamente, mas muitas vezes. E através de tantas simulações, eu começo a acertar um pouquinho melhor os caminhos para onde eu posso seguir. Mas, ok, se eu quiser simplificar tudo isso, do lado direito eu coloquei duas frases importantes. A primeira, no fim do dia, quanto mais eu pratico essas três características aqui, maior é a minha probabilidade de acerto. Se eu não tentar, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito e vou continuar tendo uma limitação naquilo que eu enxergo. E o segundo ponto é, você tem que se dar o direito de enxergar o mundo sobre novas lentes. E você vai perceber que é absolutamente natural e você vai perceber que você pode viver muito bem assim e, no fundo, pelo menos na minha experiência, eu tenho aprendido demais nesse sentido. Mas eu coloquei essa história toda aqui para vocês para fazer uma conexão com o Brasil. No Brasil, nós não tivemos um cisne negro perfeito. Definitivamente não. Eu tomei aqui o cuidado. Aí tem uma planilha, mas não foi eu que fiz. Essa planilha, ela mostra para vocês a data do primeiro caso de Covid na China, que foi lá em 17 de janeiro de 2019. Antes que você fique pensando, mas teve antes, etc., vamos pensar no reportado. O fato é que entre 17 de novembro e 24 de fevereiro nós tivemos 100 dias. Se eu tive 100 dias, eu não tive, não é um fato inédito. A gente poderia ter se planejado. Adriano, então você está conduzindo essa conversa para fazer uma crítica, etc. Não, muito pelo contrário. A minha conversa com vocês, ela sempre vai ser otimista. Eu só acho que eu posso ser otimista, mas eu preciso aprender com aonde eu errei. E aqui tem um pouco disso. Exemplo de coisas que nós podemos ter feito aqui. Como eu sabia com 100 dias de antecedência do que iria acontecer, nós podíamos ter regulado como seria o trabalho, nós poderíamos ter startado compra de equipamentos de proteção. Todo mundo sabia que faltava respirador no mundo, a gente já poderia ter programado o respirador para chegar a tempo. Enfim, os hospitais de campanha já poderiam ter sido organizados, o sistema de informações, para que não houvesse dúvida, poderia ter sido organizado. Mas o fato é que nós, com a nossa característica como sociedade, nós não o fizemos. Você pode analisar isso sobre diversas e múltiplas questões. Você pode falar que o Brasil é um país continental, aqui a gente tem uma distinção grande de governo, organização, indivíduo, e se conflita quem tem o poder, quem não tem o poder e quem tem a responsabilidade. Mas também tem um outro ângulo que fala que nós somos muito mais emoção do que razão, e isso implica numa tomada de decisão que às vezes ela é demorada e mais politizada. Mas o fato é que a gente perdeu uma bela oportunidade. E eu quero, a partir desse ponto, construir alguns alertas do que a gente não pode se dar o direito de errar de novo. Só para criar um parâmetro para vocês, essa crise, mais ou menos, o momento agudo inicial dela foi 15 de março. Eu, no dia 24 de março, criei rapidinho uma pesquisa, dentro de grupo de Telegram mesmo, e a pesquisa perguntava para um grupo de pessoas com quem eu acompanho e trabalho, seguinte: você já possui um plano de contingência pessoal robusto para superar a fase mais aguda dessa crise? E olha que interessante, entre não e mais ou menos, sendo que eu vou contar a verdade para vocês, toda vez que alguém responde mais ou menos, é não, tá? Você tem aqui 65% das pessoas. E no âmbito empresarial, 72% das pessoas ainda não estavam se organizando para isso. Então, isso mostra um pouco de uma zona de oportunidade que nós temos em analisar, observar, tomar decisão e reagir mais rápido. Quando eu olho alguns sinais, que a gente agora fica assim, caramba, mas a crise afetou demais, nós estamos vivendo uma dificuldade tremenda no Brasil, eu olho que vários sinais a gente já vinha percebendo de que o país está em transformação. Alguns sinais levam a transformações boas, outros sinais levam a transformações mais difíceis, mas definitivamente o Brasil vem mudando muito positivamente. Você vê níveis de educação, o Brasil fazendo parte e recebendo ou impactando globalmente, aspectos de diversidade,
aspectos políticos. Tem gente que me pergunta qual a minha opinião política, e eu tenho pouquíssima opinião política. A única opinião que eu tenho é que a democracia brasileira ela é jovem e, por isso, ela é calorosa. E a gente está aprendendo, testando de um lado, estamos testando de outro, e eu sempre acredito que vai ficar melhor. Mas a economia vinha dando sinais, nós tivemos uma melhoria de renda, transformação digital já vinha acontecendo em várias organizações do Brasil, consequentemente transformação dos negócios, amadurecimento como país. Então, são sinais que mostravam que alguma coisa iria acontecer que agora está sendo acelerada em função do momento que nós estamos vivendo. Mas é agora o que eu faço. Então, se eu disse no começo que eu tinha poucas certezas, algumas dessas poucas eu vou comentar agora com vocês. A primeira, que parece óbvia, mas assim, crises sempre existiram e sempre existirão. É muito difícil prevê-las, mas tem uma coisa assim que ela tem que te fazer dormir tranquilo. Elas sempre terminam. E ao término, nós sempre vamos ter aqueles que venceram, aqueles que seguiram, e aí pode vencer ou pode perder, e um grupo que perde. Disso derivam algumas questões, mas a primeira e mais importante, você tem que escolher que grupo é esse que você quer ser. O grupo dos vencedores, tipicamente, ele é onde a gente sempre quer, mas ele envolve tomar risco, ele envolve se movimentar mais ativamente, ele envolve se expor um pouco mais. Será que é por aí? Bom, para que eu consiga migrar para esse grupo, segundo o que eu venho estudando e que eu venho pensando, eu preciso de duas condições sine qua non. A primeira, eu preciso reagir com muita velocidade. E a segunda, eu preciso ter uma forte capacidade. Capacidade do quê? Primeiro, de perceber cenários. Segundo, de reagir. E segundo, de transformar. A gente tem que estar lendo o mercado todo dia. Essa conversa que eu estou tendo com vocês, ela não pode mais valer daqui a pouco, porque vai ter uma nova leitura. A gente tem que estar percebendo intensamente, porque é só a partir do momento em que eu percebo é que eu consigo tomar uma atitude de reação, de reflexão, fazer um plano e transformar. Então, gravem isso, por favor. Velocidade é fundamental e você estar muito atento, reagir rápido e se transformar é a segunda condição fundamental para essa transformação. E aí vem o tal desse novo normal, que eu coloco aqui de maneira até brincalhona essa imagem, porque eu não sei, o novo normal pode ser bom para uns, pode ser péssimo para outros. No fundo, eu acho que esse novo normal ele vai ser aquilo que você construir para você mesmo. Eu aqui pego alguns exemplos. Não é? Eu tive um aprendizado, talvez poucos de vocês se lembrem, mas exatamente 30 anos atrás, houve a grande tomada da poupança de toda a população brasileira no governo do Fernando Collor de Mello. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Eu estava entrando na faculdade e eu vi a família inteira desesperada, porque de um dia para o outro todo o dinheiro foi retido e você não sabia o que ia acontecer no próximo dia, como pagar as contas, como se alimentar e etc. Mas o que eu vi como exemplo, e isso foi uma felicidade que eu tenho, foi uma atitude dos meus pais de agressivamente procurar transformar e não perder tempo sofrendo com o que você não tinha que fazer. O dinheiro estava retido, você não podia fazer nada. Logo, só me restava uma opção, que era como é que eu vou reconstruir isso rapidamente. Talvez por essa influência, desde o dia em que essa crise toda começou, eu procurei trabalhar assim muito mais do que antes. Muito mais horas, muito mais intensidade, com muito mais qualidade. E com isso, se não em condições perfeitas, mas eu de fato estou conseguindo enxergar que eu estou conseguindo construir alguma coisa para mim. E, francamente, eu também estou conseguindo perceber que eu estou saindo talvez melhor do que eu entrei. Não no sentido mais simples, mas no sentido de eu aprendi várias coisas, eu me eduquei para tantas outras, eu eliminei alguns hábitos, eu construí outros tantos, eu consegui pivotar alguns negócios que eu estou envolvido, eu estou conseguindo me reciclar como profissional, me reciclar como professor, eu estou conseguindo, por incrível que pareça, dar mais tempo para as pessoas. Então, eu insisto, esse negócio pode ser horrível, mas ele pode ser muito bom. Depende daquilo que a gente escolher fazer. Mas aqui eu tenho certeza também, e eu coloquei a figura dessa criancinha, porque
o olhar para esse novo normal, ele tem que ser o olhar de uma criança. A criança, ela não sabe se é bom ou se é ruim. Ela simplesmente está ali para conhecer e para construir a partir desse ponto. Se a gente conseguir ter essa atitude, as coisas vão ser muito mais suaves. Muito mais suaves. Por exemplo, semana passada eu fiz 24 anos de casamento com a minha esposa. Então nós fomos para um restaurante e foi a primeira vez que eu ia no restaurante depois dessa crise toda, desde 15 de março. Foi esquisitíssimo, pessoal, porque você tinha que marcar a hora para chegar, você tinha que marcar a hora para sair, e ele já te informa a sua faixa de tempo que você pode ficar no restaurante, porque só pode entrar 30% do número de pessoas do restaurante, ele precisa limpar tudo, organizar as coisas. O garçom me viu tirando uma máquina fotográfica, ele veio rapidamente se desculpar que ele não podia tirar foto, como ele sempre fez, porque ele não pode mais tocar nada de ninguém. Quase não houve contato com o garçom, o cardápio era higienizado, um negócio completamente psicodélico. E aí eu comecei a rir naquela hora, e falei para minha esposa o seguinte, se a gente quiser olhar pela nova experiência, talvez não seja uma coisa tão boa, mas se a gente pensar que nós estamos cozinhando em casa e ninguém mais aguenta cozinhar tanto tempo e fazer essa coisa em casa, nós estamos tendo um privilégio de estar aqui nessas condições. Então, é um pouco desse raciocínio, como é que você tira o melhor do que você está fazendo e do que você vai viver. E essa mudança, como eu disse, ela não é um ponto, não tem um portal que você fala, esse portal eu entrei no novo normal e tudo vai mudar. Ele é um contínuo. Já estava acontecendo, vai continuar acontecendo e nunca vai parar. É um pouco disso que a gente tem que aprender. Pois bem, recapitulo então. Precisamos de novas lentes, porque a partir das novas lentes é possível iniciar a transformação. Mas aqui tem um outro comentário sobre transformação que é muito interessante. As pessoas têm uma tendência de esperarem transformar os outros, ou esperar a transformação do outro. Quando, na verdade, a minha provocação é de que você só é capaz de transformar alguém a partir da hora que você se transformou. Porque, de fato, as pessoas seguem pelo exemplo. E a transformação pessoal sempre é mais difícil. Definitivamente ela é mais difícil, porque para você fazer a transformação pessoal, você tem que enfrentar seus medos, você tem que enfrentar suas falácias, você tem que se olhar no espelho, e às vezes não é uma coisa muito fácil. Exemplo. Eu tenho um grande amigo, ele talvez seja uma das pessoas que mais conhece de digital no Brasil. E ele sempre me provoca, há anos, há mais de 5 anos, por que eu não tinha nenhuma atuação digital mais regular e frequente e crescente. E eu respondia que eu fazia. Mas, no fundo, eu não fazia nada. O que eu fazia era um post, era uma coisa simples, era isso ou aquilo. E aí, ontem, eu resolvi sentar com ele e pedir ajuda. E aí foi interessante, e a primeira coisa que ele falou para mim é o seguinte: Adriano, você vai sofrer com o que eu vou dizer, mas você vai ter que aceitar que você faz parte da velha guarda. Você tem que não querer mais fazer parte da velha guarda. Você tem um fundamento de marketing, você tem um fundamento dos negócios, isso ninguém te tira, isso é poderoso. Mas isso não te leva para o digital. Não é fácil. E cato eu, depois da conversa com ele, fui fazer minha corrida ontem do fim do dia, ouvindo os caras que ensinam como fazer produtos digitais. Então, eu dei esse exemplo simplíssimo para você, mas para dizer o seguinte: não perca seu tempo transformando os outros antes de você fazer sua própria transformação. Porque esse é o novo normal. Aqui é um parênteses, e eu fiz um recorte, porque existe um risco nisso tudo. E esse risco ele é provido pelo seu próprio cérebro. Eu chamo isso de a fórmula da felicidade e o sapo. Essa história ela é bem simples, mas ela começa lá com a história do córtex pré-frontal. O cérebro humano é um cérebro que cresceu dramaticamente no decorrer dos séculos e dos milênios, e ele cresceu não só em tamanho, mas ele cresceu em funções. Uma das funções que se desenvolveu deriva dessa estrutura chamada córtex pré-frontal, que nada mais é do que, eu brinco, é um simulador de experiências. Ele é o seu subconsciente, ele é o inconsciente, ele é aquela área que ela vai te falar o seguinte: não vai por esse caminho que esse novo normal vai te dar muito risco. É aquela vozinha que está te falando assim: Adriano, você faz isso tão bem há 30 anos, por que você vai mudar agora? É aquela vozinha que ela está falando o seguinte: não, esse negócio de doença é mentira, isso aí, tá? Vamos para a rua.
é alguém que está sempre te trazendo para o seu paradigma. Isso é bom, mas isso é ruim. Isso é bom porque isso te impede de fazer grandes besteiras monumentais por impulso. Mas isso é ruim porque no decorrer do tempo você se protege demais e quem se protege demais não se transforma. E quem se protege demais e não se transforma não colhe grandes resultados. Esse é o fenômeno que ele te faz na hora da crise achar que o mundo vai acabar. Então aqui eu tenho um outro exemplo. Eu estava trabalhando em São Paulo, dia 13 de março. Eu estava, na verdade, em Unai, em Goiás, Minas com Goiás. Minha esposa estava em Curitiba com meu filho pequeno. O meu filho grande estava estudando nos Estados Unidos. E, de repente, veio uma mensagem do governo dizendo que todo mundo tinha que voltar, que ia fechar as fronteiras. Naquela hora, eu tangibilizei que tinha alguma coisa realmente grande acontecendo em torno do Covid. E foi uma confusão, porque nós tivemos que vir cada pessoa num voo diferente, nos encontrarmos aqui, o filho voltar, todo mundo com medo, como é que você vai entrar, vai fechar a fronteira, não vai, barará, barará. E naquele minuto, assim, eu não posso negar que eu não tenha viajado absolutamente angustiado, porque entre o voo daí até aqui, a única coisa que passava pela minha cabeça era que todos os meus negócios iam quebrar. Isso é o meu córtex pré-frontal tentando me defender. É ele dizendo o seguinte, caramba, é o caos, cuidado, cuidado, cuidado. Só que depois, passaram-se agora, foi 15 de março, nós somos 15 de junho, 4 meses se passaram, ok, não é bom, mas também não é ruim. Eu não quebrei, a maioria não quebrou, todo mundo está buscando um jeitinho. Essa é a vida real. Mas existe um outro mecanismo no nosso cerebral que se chama sistema de imunidade psicológica. Se aquele te protege porque ele antecipa, o segundo te protege do sofrimento. Esse te ajuda a ajustar a sua visão de mundo e a sua perspectiva para uma nova realidade. Exemplo, supondo que eu tivesse perdido o meu emprego, tivesse perdido todas as coisas da minha vida e que tivessem se passado esses 4 meses. É possível que eu hoje não tivesse mais tão deprimido. É possível que eu até pensasse assim, até que foi bom eu sair daquela empresa que eu trabalhava, lá era um ambiente tóxico, aquilo não fazia bem para mim. Hoje eu até tenho menos dinheiro, mas eu sou mais feliz. Quem de vocês nunca escutou isso na vida? Isso é o seu sistema de imunidade psicológica, que ele vai baixando a régua e vai fazendo você aceitar uma condição que é diferente da que você tinha antes, mas é o que você tem. Se você não tivesse sistema de imunidade psicológica, você corria um grande risco de ficar insano, num desespero contínuo de voltar para trás para ter o que você tinha. O sistema de imunidade, ele te protege dizendo, ok, é ruim, mas não é tão ruim assim. Muito bem, quando eu pego essas duas coisas que eu expliquei e eu coloco numa balança, é onde eu quero provocar muito vocês. Eu quero dizer o seguinte, sistema de córtex e sistema de imunidade, eles são muito importantes. E você tem que usá-los apropriadamente, senão você vai ficar deprimido, senão você vai tomar atitudes equivocadas. Mas isso não pode ser mais forte do que seu livre-arbítrio. Porque senão, essa figurinha que eu coloquei aqui na direita, que é aquela velha história de você colocar o sapo na água quentinha e ir aquecendo gradativamente a temperatura até que ele não percebe e morre lá dentro, isso pode acontecer com uma pessoa. Você tem uma condição espetacular, de repente você perde, você se acostuma que você perdeu, você tem medo de se mover e, de repente, você deixa de exercer seu potencial, você deixa de se movimentar. Então, a minha dica nessa questão sobre a ótica do novo normal é que bom que você conseguiu estar atento ao risco. 2, que bom que você conseguiu se acalmar com relação ao cenário todo e essa dúvida toda que existe, mas agora é chegada a hora de você tomar conta disso, tomar conta do seu cérebro, tomar conta das suas coisas, ser definitivamente protagonista, atacar e ir para cima, porque é você quem tem que construir a sua história. Portanto, evolua é uma palavra absolutamente chave nesse sentido. Não aceite o status quo nesse minuto. Porque hoje, nesse minuto, todo mundo com quem eu estou conversando aqui, incluindo eu, tem menos do que merece. Porque ninguém no meio de uma crise se dá bem no primeiro minuto. Nesse exato minuto, está todo mundo impactado. Está todo mundo com mais insegurança do que deveria. Está todo mundo com menos projetos do que gostaria. Está todo mundo com mais sonhos e menos realizações do que poderia ter. Mas você não pode aceitar isso.
Nessa hora, aí meu lado analítico volta de novo um pouquinho. Existe um modelo de transformação e mudança e inovação que se chama modelo de curva em S. E esse modelo, que é espetacularmente inteligente, ele pode ser usado para ciclo de vida de produtos, ciclo de vida de negócio, vida de uma pessoa, ciclos de inovação. Ele é clássico e vocês já vão entender o que eu estou falando muito rápido. Ele diz o seguinte: com o tempo, eu começo um negócio, começo a crescer, de repente eu escalo dramaticamente o crescimento até que eu chego num ponto de maturidade. Quando eu chego num ponto de maturidade, se eu não fizer nada com isso, o que vem depois é o declínio. E o declínio te leva para o fim. Essa curva é clássica. O que todo mundo tenta fazer? Capturar o máximo de resultado entre o início e escalar. E depois que você chega na maturidade, você tem algumas opções. É sobre elas que eu quero refletir com você. Essas opções, classicamente, são 3. A menos inteligente, ela é: eu não faço nada e torço para que a minha maturidade dure o máximo de tempo possível até que eu me torne obsoleto. Opção número 2. Eu estagno, vou fazendo pequenos ajustes, vou lutando um pouquinho, mas sempre medidas muito pequenas de transformação. E aqui a minha tentativa não é de esperar que alongue, sim de eu acreditar que estou alongando, mas eu não estou. Qualquer uma dessas duas, seja estagnação, seja obsolescência, ela vai te levar ao declínio muito rápido. A única chance que eu acredito que existe é que eu chamo de momentum de sustentabilidade. É quando você cria uma nova curva a partir daquele ponto e você começa um novo ciclo. É quando você lança um novo produto, quando você lança uma extensão de linha, quando você lança uma nova empresa, quando você pivota a sua empresa, quando você faz um novo curso e alavanca a sua carreira, quando você toma uma decisão de transformação profissional. É disso que eu estou falando. E você vai ter que fazer isso muitas vezes na vida. Eu faço isso muitas vezes na minha vida. E aí o desenho que eu quero que aconteça, tá vendo? Você vem no ciclo aqui, quando eu chego na maturidade, eu crio um novo salto. Quando eu chego na maturidade, eu crio um novo salto. E, sistematicamente, eu estou tentando nunca chegar no período de maturidade. Até que um dia ele chega, eu não tenho o que fazer. Então, cada um de nós precisa refletir sobre como é que eu, de maneira protagonista, consigo criar esse salto, seja na minha vida pessoal, profissional ou na minha organização, para que eu consiga passar por essa fase que nós estamos e não deixar a obsolescência chegar. A forma que eu mais gosto é através de enxergar o mundo por outras lentes e ver novas possibilidades. Eu vejo algumas coisas acontecendo no Brasil. Aqui, de novo, é uma opinião e eu sei que tem várias divergentes da minha, mas eu estou enxergando um cenário em que a renda média brasileira cai bastante, o nível de endividamento do governo, nível de endividamento das organizações e das pessoas cresce. Com isso, o nível de gastos cai. E eu temo que a gente tenha uma corrida inflacionária daqui a pouco. Isso é um dado. Eu tenho 2 opções aqui. Eu vou ficar sofrendo que isso tudo é muito ruim, ou eu começo a me organizar para saber como é que eu vou me organizar dentro desse cenário. Veja que interessante. Ontem, quando houve o lançamento dentro da rede do WhatsApp dos meios de pagamento, do meio de pagamento digital, aquilo veio para mim assim, caiu como uma luva dentro desse PowerPoint. Porque se esse cenário é ruim, eu tenho que lembrar que ainda assim, aqui dentro, eu preciso transacionar dinheiro de uma pessoa para outra. Porque não adianta, as pessoas pagam, as pessoas recebem, as pessoas se movimentam. Eu tenho que lembrar que a gente tem uma quantidade brutal de pessoas dentro do Brasil que está fora do sistema bancário. E vem alguém e no meio desse caos completo e de um cenário que parece completamente adverso e lança uma coisa simples que existe em outros lugares, que pode ganhar muito no meio dessa confusão toda. Isso é o que eu chamo de enxergar as coisas sobre novas lentes. Uma outra questão que é importante, existem transformações muito grandes em padrões de negócio, seja B2C, B2B. As formas de negociação estão mudando. Eu tenho estudado muito essa questão e a cada dia que passa eu fico mais surpreso como é que essa mudança está sendo tão rápida. Por exemplo, a sua capacidade de fazer múltiplas reuniões de 1 hora para negociar um projeto, elas tendem a ser 0. Porque hoje em dia as pessoas descobriram que elas conseguem fazer reuniões rapidíssimas,
sem aquecimento, 15 minutos, e uma sequência de poucas reuniões de 15 minutos, intercalada por algumas trocas de mensagem, levam a uma tomada de decisão. Bom, qual é o ponto? Se isso é verdade, como é que eu preparo as pessoas que estão fazendo a negociação? Será que uma pessoa que era habituada a fazer aquela negociação absolutamente relacional, que envolvia reuniões, que envolvia um padrão clássico de negócio, consegue se adequar para cá? Como é que eu preparo essa pessoa para ela fazer essa transição? Como que eu me preparo se eu sou essa pessoa? Esse é um outro exemplo. Mas no fim do dia, todo mundo já viu essa curva. Essa é uma curva que foi publicada pela Deloitte, tentando dizer em que momento cada setor deve retomar, em que timing. De cara, eu já vejo aqui que está todo mundo furado, porque essa curva ela vem se afastando aqui para a direita. Mas todo mundo me pergunta, e aí, Adriano, você concorda, discorda? Eu falo, não faço a mínima ideia. Para mim, são dois fatores que influenciam uma análise de um quadro como esse. A questão número 1, ela é a seguinte: com que velocidade eu consigo, dentro do setor, criar alguma coisa mais rápido que os outros players? Então, eu tenho que esperar aqui, entre agosto e setembro, para pensar nessa questão de higiene progressiva? Ou para pensar na questão do turismo doméstico? Ou aqui vai ser a grande massa trabalhando, então eu tenho que criar uma nova curva ascendente, uma nova curva em S, com alta velocidade, e começa a me posicionar aqui no mercado com antecedência. Então, eu queria só que vocês gravassem isso e pensassem nos setores em que vocês atuam, que curva em S você consegue criar com a máxima velocidade para que você seja anterior ao seu concorrente. O jogo agora de concorrência, ele muda um pouquinho, ele passa a ser um pouco um jogo de velocidade. Para resolver tudo isso, eu tenho uma tendência de enxergar o mundo em 3 níveis de planejamento, e isso nesse minuto vale muito. Eu chamo de fase 1 aquilo que deveria ter acontecido lá em março, que é o plano de crise, plano contingencial. Como é que eu resolvo meu problema de caixa e como é que eu não quebro em 2 meses? Essa é a questão a se resolver. Já passou. Na minha opinião, nós somos agora nessa chamada fase 2, que eu chamo de plano de performance 2021. Como é que eu me reposiciono rapidamente, crio uma pequena curva em S para me diferenciar, coloco isso com velocidade no mercado e consigo sobreviver por 2 anos? O seu jogo agora não é pivotar completamente sua empresa. O seu jogo agora não é pivotar completamente sua carreira. O seu jogo agora é fazer um ajuste importante e sobreviver 2 anos como negócio. Isso tem que ser feito agora, pessoal. Podem acreditar. Agora é a hora exata que isso tem que ser feito, porque assim que começar a ver a retomada mais coerente da economia, você já está com o seu plano pronto para rodar. Quando chegar setembro, é a hora que eu espero que você pense no seu plano estratégico de 5 anos. Essa é a hora que eu falo em reposicionamento estrutural. Essa é a hora em que você tem que pivotar aquilo que você acredita que precisa ser pivotado para você viver nessa história, nesse mundo novo que está se criando. Só um golinho aqui. Eu aqui coloquei para vocês vão receber essa apresentação, os livros que eu leria no lugar de vocês. Primeiro, esse livro do Simon Sinek, O Jogo Infinito. Ele vai explicar o que é um jogo finito, que é um jogo de futebol que tem início e término, e ele tem regras, e as pessoas administram empresas como se houvessem regras de mercado. Só que não existe. O jogo é infinito. Quem você pensa que é seu competidor pode ser seu maior aliado. Vide essa história desse co-chair que foi desenvolvido ontem. Vide Airbnb vendendo hotel. Então, a gente precisa abrir a cabeça nesse sentido. Esse livro, Mindset, é um livro espetacular porque ele deriva de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e que ela mostra que você pode ter um mindset de crescimento, você pode ter um mindset clássico. O mindset clássico, ele quando depara com uma barreira muito forte, ele para, ele trava. O mindset de crescimento está sempre superando as barreiras, é uma literatura motivadora. O terceiro livro é um dos livros que eu ajudei a escrever, ele fala sobre como é que você pode transitar nesse momento todo. O livro Nosso Iceberg Está Derretendo, ele é espetacular porque ele sintetiza a gestão de mudança. E quem não entende de gestão de mudança hoje vai sofrer um pouquinho nas organizações. E, por fim, esse livro Sociedade Informática é um livro de 1980, espetacular, espetacular. Parece que esse cara sabia o que ia acontecer agora, não sobre a ótica do Covid, mas sobre a ótica das transformações na sociedade. Muito bem.
Eu selecionei aqui algumas pequenas mudanças que eu acho que vão ser concretas. E aí eu quero passar elas rapidamente para vocês, e aí em seguida a gente vai bater um papo, e aí eu quero conversar o que vocês quiserem. Então a primeira coisa é a seguinte, já faz tempo que eu preconizo que gerência média é um cargo em extinção. E definitivamente isso vai começar a acontecer agora, por uma razão bastante simples. Eu não preciso mais de tanta supervisão sobre as pessoas, eu preciso de pessoas que se autoliderem. Se a pessoa não tem condições de se autoliderar, ela não serve para trabalhar de maneira autônoma dentro desses formatos que estão surgindo. Logo, se ela consegue desenvolver e produzir dentro de uma autoliderança, eu não preciso ter tantas camadas, eu não preciso ter organizações verticais. Esse é um ponto de atenção. O segundo ponto, todo mundo vem falando em transformação digital já há pelo menos uns 5 anos. E esse negócio começou a acelerar um pouquinho, porque começou a se falar em LGPD. Mas, de repente, o que acontece agora é que não é que eu preciso ter estar no marketplace, não é que eu preciso ter alguns processos digitais. O que eu chamo de full digital é eu preciso ter a minha organização operando na nuvem. Eu preciso ter todos os processos da minha companhia, desde que seja possível, operando de maneira integrada e de maneira digital. Isso é uma transformação enorme pela qual as empresas vão passar. Não é simplesmente uma questão de contratar uma tecnologia. Isso vai muito além da tecnologia e por essa razão que eu sugeri a leitura daquele livro dos pinguins no iceberg que está derretendo. Tempo passa a ser um dos ativos mais valiosos e escassos que a gente tem. E a gente precisa respeitar o tempo das outras pessoas. Então, em tudo que a gente pensar daqui para frente, essa dimensão tem que ser levada em consideração dentro da sua proposta de valor e da sua oferta. Eu acredito definitivamente, principalmente no mercado global, mas no Brasil também, a gente precisa voltar a enxergar o fortalecimento de uma indústria nacional. Foi muito interessante, quando começou lá por 15 de março, 30 de março, eu estava lendo um jornal americano, acho que era The Washington Post, e eles estavam dizendo que eles descobriram que nenhum remédio de atendimento básico, de um kit de saúde básico de um país, era produzido dentro do país. Quer dizer, isso mostra que eu tenho um big de um risco associado. Logo, a decisão qual é? Eu preciso produzir novamente. Isso pode trazer um acelerador para o Brasil. Isso pode motivar a gente a tomar medidas de retomada de infraestrutura, medidas de corte de custos governamentais para que eu consiga investir no negócio brasileiro de fato. Isso pode ser transformador para a gente. Processo de tomada de decisão, e aí é uma coisa, principalmente no Brasil, ele precisa ser um pouquinho mais racional. Eu não estou contradizendo o que eu disse lá atrás, quando eu sugeri usar a criatividade e tudo mais, mas eu estou querendo dizer que a gente não pode mais tomar decisões simplistas baseadas em emoção, em sensação ou em polarização. Nós vamos ter a definição clara de que nós precisamos tomar a melhor decisão para o momento. E isso independe do viés que eu carrego comigo. Eu venho provocando nas universidades onde eu dou aula que o tema viés de tomada de decisão e raciocínio analítico deveria ser incluído no currículo básico de qualquer curso universitário do Brasil. Nós vamos cuidar das pessoas e priorizar relacionamentos cada vez mais. E isso significa na sua família, mas significa também no seu trabalho, nas suas relações, na maneira como a gente lida com tudo isso. Eu vou mostrar daqui a pouquinho um ou outro exemplo de como algumas companhias estão lidando e o tipo de resultado que isso pode trazer. Nós precisamos pensar em ampliar fronteiras. Veja, o Brasil hoje ele tem uma dependência muito interessante no seu comércio exterior. Mais ou menos de cabeça, a gente tem 40% da nossa exportação com a China, nós temos mais ou menos 17% com a União Europeia, nós temos lá uns 8%, se não me engano, 8, 9% com os Estados Unidos. Olha que situação delicada. A União Europeia está completamente comprometida com seus recursos, se voltando para dentro, tomando algumas ações de fortalecimento nacional. Isso implica que nós vamos correr risco nas nossas exportações. China é sempre um risco e uma big oportunidade. Para o Brasil, China sempre tem que ser encarada como uma oportunidade, até pela dependência que a gente tem do que eles fazem. Entretanto, a gente vai tomar cuidado, porque eu estive lendo na semana passada um último livro sobre o relatório de produtividade do agronegócio brasileiro, que é a principal commodity que a China compra, e a China tem alcançado níveis de produtividade absurdos em sua produção agrícola.
e ela tem expandido o território agrícola dela para outros países. Só para vocês terem uma ideia, eu tive há 12 anos atrás uma viagem a trabalho na África, no leste da África, Moçambique, toda aquela costa, e a China tinha cidades inteiras compradas, montadas e estruturadas para operar o agronegócio para eles. Bom, e nós temos Estados Unidos. Estados Unidos também está se voltando para dentro, vai ter que tomar um cuidado tremendo, porque precisa se proteger. Você tem fenômeno de reeleição, você tem um fenômeno racial e de diversidade acontecendo tudo simultaneamente. Isso pode fazer o americano tomar decisões radicais de ruptura numa relação com a China. Se isso acontece, o Brasil fica posicionado como? Então, nós vamos começar a ampliar fronteiras, a gente precisa enxergar outras oportunidades de negócio no mundo e começar a exercer o nosso trabalho de diplomacia com muito mais cuidado. O papel do governo ele é um fato muito interessante no meio disso tudo. Apesar de ter um pensamento completamente liberal, eu sou obrigado a reconhecer que, num cenário de crise como esse, o papel tem que desviar a sua mão e tem que apoiar a sociedade. Em qualquer lugar do mundo, seja um país rico, seja um país não tão rico assim. Esse é um papel do governo. Mas onde fica o perigo nessa história? Quando o governo coloca a mão e cuida, você tem dois riscos associados que a gente tem que tomar cuidado. O primeiro é que, às vezes, o governo não quer tirar a mão, porque ele gosta de conduzir. Isso não é bom para a sociedade. Mas, número dois, às vezes, a sociedade também não quer que o governo tire a mão. E ela não quer que ele tire a mão porque é muito mais fácil você ganhar do que você produzir. Então, o papel do governo, a gente tem que estar muito atento a provocar isso, ele tem que ser de colocar a mão, ajudar e, logo que possível, voltar e retomar a liberalidade da economia. Revisão de estrutura de custo está associada com full digital, com caixa e com tudo que eu estou falando. Eu tenho conversado nas empresas onde eu participo de alguma maneira, como sócio, como conselheiro, o seguinte, é hora de fazer zero-based budget, zera a sua estrutura, pensa todas as atividades que você deixou de realizar durante esse período de quarentena, semi-quarentena, o que quer que seja, e redesenha a maneira como você vai operar com o menor custo possível. Você só pode ter custo de fato associado naquilo que gera valor. Tudo aquilo que é acessório é hora de cortar. Porque, como sempre, deveria ter sido, e agora as pessoas estão aprendendo muito isso, caixa é muito crítico. Bom, marketing é hora de investir em marketing definitivamente. Entretanto, cada vez mais se cobra valores e coerência. Mas eu vou guardar isso, que eu tenho um slide daqui a pouquinho para mostrar para vocês. Essa é hora de olhar muito preço e impostos como disciplina crítica, porque você tem que cuidar de cada uma das possibilidades para que você consiga resgatar a rentabilidade da sua operação. Essa é uma hora de cuidar com muito cuidado da estrutura comercial. Essa é uma hora em que dados são um fator sine qua non. De fato, eu concordo que dados são o novo ouro. Essa é uma hora em que você precisa saber lidar com essa questão de nacionalismo e xenofobia, também com distância social, pensando em ser simples, mas cada vez mais eficiente, redesenhando sua proposta de valor e entendendo que são múltiplos stakeholders que eu tenho que agradar. Muito bem. O que as marcas estão fazendo durante essa epidemia? Isso tudo aqui eu já falei, então eu quero vir nesse quadro para vocês. Muitas marcas estão se posicionando no mercado, fazendo campanhas, e cada vez mais existe um conceito que diz que as marcas estão sendo escrutinizadas. O que é ser escrutinizada? Todo mundo está avaliando criticamente aquilo que uma marca fala e se posiciona a favor ou contra numa velocidade muito grande, porque, no fundo, as marcas têm uma responsabilidade muito grande sobre as massas. Então, olha esse exemplo aqui, de como é que uma ação pode ser mal interpretada e, se mal interpretada, porque não é coerente com a conduta anterior, ela pode ser destrutiva para a organização. O Santander, quando começou a crise, e ele percebeu que aumentou o número de pessoas desempregadas, com dificuldade de crédito, etc., ele lançou uma campanha dizendo que aumentou o limite das pessoas em 10%. Eu entendo claramente o que o Santander estava fazendo. Claramente. Ele estava dizendo o seguinte, ao invés de eu esperar todo mundo me ligar para aumentar o limite, ou eu não quero que as pessoas corram o risco de terem seu cartão bloqueado nesse período de crise, ele foi lá e propôs um aumento de 10% no limite, cada um usa se quiser. Entretanto, isso que parece racional quando a gente está conversando aqui,
no sentimento e na questão dos valores da marca, isso é completamente incompatível com a maneira como esse banco se posiciona sempre. E aí vocês vão ler, eu não vou ler porque tem uns palavrões aqui, mas vocês vão perceber que a sociedade não aceita isso. Quero mostrar mais um exemplo similar a esse. Isso aqui eu peguei recentemente. A Amazon, ela criou um fundo de alívio e suporte para os pequenos negócios de bairro. Pessoal, vocês não têm ideia o que aconteceu. A ideia é boa, ela quer ajudar. Entretanto, a sociedade sabe que quem quebrou os negócios de bairro foi a Amazon, na medida em que ela criou aquele marketplace monstruoso. O núcleo de negócios mais afetado pelo marketplace dela é justamente esse que ela agora está fazendo marketing, dizendo que quer ajudar. Ela foi destruída. Lógico, já se reergueu, está tudo bem, vai caminhar para frente, aprendeu a lição, nunca mais vai repetir a besteira. Essa história, então, de brand washing, que é você usar sua marca para oportunisticamente mandar mensagens para o mercado, isso não vale. Você tem que ser coerente. Se você sempre ajudou, você continua ajudando. Se você nunca ajudou, descubra de que maneira você vai fazer isso dentro da coerência com que você operava anteriormente. Se vocês curtem esse mundo de marketing, quando vocês receberem a apresentação, esse aqui é um site muito legal, chama covidinnovations.com. E aqui ele mostra todo dia as invenções que estão acontecendo no mundo inteiro, inovações em função do Covid. Eu uso isso dentro do processo de alimentar minha mente com visões e procurar me atualizar e enxergar com as novas lentes que eu tenho provocado vocês. Esse aqui é um outro muito legal que eu quero mostrar. Esse daqui é como se fosse ele chama de Coronis Lions. O que eles fazem aqui? Eles ficam buscando campanhas que grandes marcas tenham feito no mundo inteiro, que sejam criativas, mas que estejam usando a oportunidade do momento. Então, vocês estão vendo aqui, vocês já vão reparar aqui a distância social na bandeira americana, o Zoom tentando encurtar a distância, olha o que ele fez com o... essa outra marca, você já está percebendo aqui o que ela quer, a mensagem que ela quer dar. Inclusive, eu nunca tinha reparado, isso daqui é um site brasileiro. Em qual desses você escolhe ficar? Esse daqui todo mundo já viu, esse aqui foi forte no Brasil. Meia mensagem, repara o que ela fez aqui. Mercedes-Benz, olha o que ela fez. Então, é um pouco desse jogo para você manter fresca a sua cuca. Uma outra coisa que eu também recomendo fazer, para quem curte isso, é dar uma olhada, digita aqui nesse site que eu coloquei, ele procura mapear quais são os trending topics que estão subindo no Twitter em função do novo normal. E o que assim, me agrada demais ver aqui, que você começa a enxergar as tendências. Olha que interessante, isso daqui eu tirei esse daqui faz uns 15 dias. Tema comida, altíssimo. O que fazer com as minhas milhas? Altíssimo. O que fazer para recuperar, pegar o dinheiro de volta? Altíssimo. Superfoods. Fazer ginástica em casa, aprender línguas. Por aqui vocês vão poder ter uma ideia do que está acontecendo e como é que a gente pode pensar e refletir e se posicionar a esse respeito. Muito bem. Sinteticamente, agora eu começo a encaminhar para a nossa conversa. O que eu queria deixar vocês, então, eu levantei 500 hipóteses até agora, falei várias coisas, mas eu queria deixar vocês com 3 perguntas. A primeira é, você tem que descobrir onde o valor estará doravante e como é que você captura. Se é pessoalmente, como é que você vai fazer isso? Se é na sua carreira, também. Se é no seu negócio, também. Porque o valor está mudando de posição na cadeia. Você tem uma outra pergunta? Como é que se acelera a sua entrada em novos mercados? Porque aquilo que eu falei, talvez o mercado em que você está não vai ser o melhor mercado para você capturar valor nesse novo desenho. E como é que você acessa esses novos clientes? E aí uma terceira pergunta, se você tem uma organização ou se você é executivo de uma organização, quais são as características, quais são as competências, quais são as habilidades que você precisa nos seus recursos para essa retomada? Quem já tem e como é que você blinda essas pessoas? Porque já tem muita gente se movimentando no mercado. Posto isso, onde é comum errar?
Tipicamente, os erros em gestão, nesse tipo de situação crítica, acontecem por uma das 4 razões que eu coloco aqui. A primeira, porque se fez uma leitura, mas se interpretou equivocadamente. Por isso, conversar e debater, participar de grupos, de fóruns, mastermind, qualquer coisa que você quiser, é algo muito interessante, porque você está sempre trocando ideia e refinando o seu pensamento. 2, tomada de decisão ou lenta ou ruim. 3, você tomou a decisão, mas desenhou a solução de maneira fraca. 4, você fez tudo certo, mas executou mal. Posto isso, minha provocação final, seja protagonista. Você tem que correr atrás. Você não pode deixar a crise te dominar. Você tem que dominar a oportunidade. E essa é uma frase americana. Existe uma frase americana muito legal que ela fala que o diabo está nos detalhes. Devil's in the details. E aqui eu quis adaptar isso para uma versão um pouco mais brasileira e benéfica. Na verdade, Deus está nos detalhes. E agora é a hora de você olhar todas as suas oportunidades com muito cuidado e com todos os detalhes possíveis. Muito bem, vocês vão receber essa apresentação. Todos os meus contatos estão aqui, meu telefone, respondo o WhatsApp, respondo tudo que for necessário. E agora eu vou voltar para a nossa tela, vou ver vocês e quero me colocar, então, completamente à disposição para conversar, perguntas, dúvidas, opinião, o que vocês quiserem. Falei para caramba, então vocês têm direito de mandar ver agora. Alexandre Antoniazzi, você pode começar, mas você vai ter que abrir esse microfone. Oi, Alexandre. Boa noite, doutor Adriano. Você me pegou aqui no pulo que eu estava do lado falando com meu filho, eu nem ouvi a tua pergunta, cara. Bom, agora você tem que inventar uma pergunta agora. É o novo normal, já estamos nele, né? É isso aí. Obrigado, cara. Mas muito bacana, muito bacana. Já tinha assistido algumas das tuas lives aí nesses últimos 60 dias, 90 dias. E foi muito bom para reforçar alguns conceitos, algumas ideias tuas bem interessantes. Legal. Obrigado, cara. E aí, professor? Perguntas? Professor Adriano, Oi. aproveitando aqui, agradeço a disponibilidade e o papo aqui com a gente, insights bem valiosos. Eu queria te ouvir um pouco mais. Eu acho interessante o seu ponto sobre as lideranças médias nas companhias, enfim, e modelos de autogestão, mas eu ainda queria te ouvir um pouco mais sobre o papel do líder nesse momento. Então, quais são os skills que os líderes precisam reforçar nesse momento e o que eles deveriam estar mais atentos? Tá. O que eu tenho visto, vai cruzar o que eu tenho lido, visto e estudado com a minha opinião, ok? Como nunca, o líder, num determinado nível, até um nível de diretoria, ele vai ser um líder especialista. Porque você cada vez menos vai precisar liderar esse cotidiano. É lógico que existe uma distância entre o ponto que a gente está hoje aqui no Brasil até onde a gente vai chegar, né, nesse modelo que eu estou falando. Mas, definitivamente, cada vez mais as pessoas vão ter que ser muito mais responsáveis por suas tarefas, muito mais independentes por suas tarefas, e elas precisam ter um ponto de apoio para resolver problemas que elas não conseguem resolver. E esses problemas que elas não conseguem resolver vão ser sempre ligados a 2 fatores. 1, como eu navego dentro da organização, e 2, um conceito técnico que eu não sei. Então, eu tenho que recorrer a alguém mais sênior. Mas, ao mesmo tempo, esse líder, de alguma maneira, ele precisa ter uma habilidade muito diferenciada de influenciar pessoas que vão estar remotamente muito distantes. E essa não é uma forma tradicional à qual nós somos acostumados. Quando a gente está projetando o futuro, eu dou a chance de muitos de vocês estarem pensando assim, nossa, mas ele está enxergando uma coisa que não vai ser na minha geração. E eu vou dizer para vocês o seguinte, vai. Eu vou dar 2 exemplos, só não posso dar o nome. Eu participo em 2 conselhos no Brasil, 2, empresas tradicionais, ok?
Nos 2 conselhos, a reunião da semana passada foi inteiramente sobre como é que eu desmobilizo estrutura física e como é que eu coloco 60% no mínimo da população trabalhando onde quiser. E eu estou falando de empresas conservadoras, Caio. E aí a minha devolução, né, um dos pontos que eu provoquei nessa reunião, ela foi muito ligada ao seguinte: atenção à maneira como os líderes vão conseguir conduzir isso, porque isso é uma transformação tão grande que não afeta só o que vai ser movimentado, mas ele afeta a estrutura inteira. Por exemplo, uma dessas organizações, a pessoa de recursos humanos estava desesperada assim, mas vocês são loucos de fazer isso? Eu não tenho nenhum processo de recursos humanos na nuvem. Eu falei, então, deveria ter. Aí ela vai ter que correr. Então, uma coisa vai começar a puxar a outra, mas as pessoas tiveram o gostinho de trabalhar remoto. Eu vi, assim, muitas e muitas e muitas pesquisas. Majoritariamente, mais de 85% da população gostou. Existe uma curva do gostar, então eu fui vendo as pesquisas mostrando no começo, no meio e agora. No começo, primeira semana, 100% adorou. A segunda semana esse número caiu muito, muito mesmo, que aí começou a assustar, a pessoa não estava conseguindo tudo, ela não estava conseguindo organizar a agenda, ela descobriu que ela trabalhava mais, ela descobriu que ela não almoçava, tinham várias coisas acontecendo, tem filho na jogada, como é que eu cuido do filho, o filho tem escola online, eu não posso ter funcionário em casa que cuidava do filho, tem uma coisa de infraestrutura enlouquecida aqui. Mas passou mais um tempo, e aí as pesquisas que eu vi da semana passada, cara, assim, não volta atrás. Então, esse líder ele vai ter que conseguir influenciar positivamente as pessoas num ambiente que é mais adverso, remoto. Ele tem que ser um profundo conhecedor técnico e ele tem que conseguir conquistar o respeito das pessoas. Porque aquele modelo do chefe impositivo é um modelo que também já vinha acabando e ele vai para as cucuias agora. Então, é uma coisa mais ligada à influência do que qualquer outra coisa. O que você acha, Caio? Eu já venho sentindo essas mudanças há um bom tempo. Eu gosto muito mais de trabalhar com modelos de gestão através de QRs e não de gestão de tarefas. Eu não suporto trabalhar assim. Eu prefiro trabalhar com QA e com empoderamento de time. Então, Perfeito. Dar liberdade para as pessoas, dar responsabilidades para elas e aí separar o que é responsabilização do que é culpabilização. Perfeito. Então, as pessoas são responsáveis, mas quando as coisas dão errada, eu puxo a culpa para mim. Então, eu tento dar uma segurança para elas de que elas podem tentar, podem aprender, podem errar, o quanto que elas quiserem. Se der certo, elas ganham mérito. Se der errado, eu puxo. Elas são responsáveis, mas não culpadas. E o culpado, na última linha, vai ser sempre o líder que tá atrás tentando dar esse empurrão. Agora, a distância, eu tenho sentido que isso continua funcionando, mas a dificuldade de cocriação e de descobertas e de hipóteses tem aumentado. Assim. Levantar a mão numa agenda com 30 pessoas e dar uma sugestão e dar uma ideia virou um negócio super difícil, que no pessoal você faz. E agora eu estou tentando, além desses pontos de empoderar e de pedir para as pessoas puxarem o ownership para elas, eu tenho tentado achar caminhos para que elas aflorem criatividade e participação, sabe? Esse Sabe uma dica, Caio? Quando você tiver que reunir mais gente, você pode usar, existe uma função no Zoom, são os breakout rooms. Já usou? Ainda não. Cara, é excepcional. Esses dias foi um negócio enlouquecido. Eu tive que, não era uma reunião de trabalho, mas eu tive que dar aula para um grupo de MBA. São sempre muitos alunos, 85 alunos. É quase impossível. O que eu fiz? Eu sempre entrava numa plenária, tinha uma conversa como essa. Você antes designa quem vai para cada sala. Você, com um clique de um botão, joga todo mundo nas salas, em grupos de 6 pessoas. Essas 6 pessoas elaboram, depois você reagrupa, um grupo junta com o outro, junta com o outro, junta com o outro, e a gente conseguiu fazer. Então, o seu raciocínio é perfeito, você está vendo a dificuldade, mas é uma dificuldade que eu acho que dá para contornar, sabe? Eu acho que ela vai ser boa, ela vai ser muito boa.
É lógico que a gente tem no Brasil umas questões difíceis de lidar. Por exemplo, tem pessoas que precisam da alimentação no trabalho. Essa é uma questão. Você tem pessoas que precisam da alimentação para os filhos na escola. Essa é uma outra questão. Então, a gente vai ter que saber lidar com essa disparidade assim que é completamente enlouquecida. Essa é uma disparidade terrível, porque não vai existir uma fórmula que vale para todo mundo. A Dé perguntou qual o nome da função. Né? A função é Breakout Rooms. Fica dentro do Zoom. Ela fica lá embaixo no menu. Só lembrando, professor, que quem consegue fazer isso são os hosts da sala, né? São os hosts da sala. Então, por exemplo, nesse minuto, vocês não estão enxergando essa opção. Eu estou digitando aqui para todo mundo. Mas, assim, acreditem, você vai sofrer a primeira vez, vai ser difícil, e depois vai dar certo e sem estresse. Rubens, você levantou a mão, vai. Bom, Adriano, você sabe que eu atuo na área de saúde e farmacêutica, né? Eu já estava, de certa forma, acostumado ao home office, né? Meu trabalho é mais de consultoria, e esse ano eu peguei um projeto com uma empresa chinesa com a sede comercial em Singapura, que comprou uma fábrica europeia de insulina. Então, a minha pergunta para você, até porque você falou de xenofobia, internacionalização, você acha que as empresas vão tentar ficar mais forte no Brasil, vão tentar ter alianças regionais ou vão tentar ir para o mundo, né? Meu interesse, lógico, é maior nas farmacêuticas, né? Mas acho que pode aplicar para outros setores também, de como se proteger nesses 2 anos de sobrevivência, né? Legal. Sua pergunta é muito boa. Eu tenho uma opinião para compartilhar com você sobre isso. Na minha opinião, a primeira reação ela é uma reação de se fechar. E isso já está acontecendo em tudo quanto é canto. Lógico que você não vai ver isso acontecendo em Singapura, porque Singapura não tem como se fechar, né? Então, salvo essas diferenças. Mas a primeira reação é você se fechar. A reação mais inteligente não é essa. A reação mais inteligente é você proteger, você criar mecanismos de potencialização da indústria local, porque nós precisamos gerar rapidamente receita e emprego. Então, essa é a forma mais conveniente de fazer isso. Mas você precisa fazer alianças globais, não tem como não fazer, porque existe um outro fator que tem a ver com competitividade. O que adianta a gente ficar aumentando a produção nacional, sendo que eu vou custar 50% mais caro? Quer dizer, existe um limite para isso. Agora, o perigo, Rubens, e isso eu estou vendo de perto, é como é que essa coisa vai acontecer com a polarização que é irreversível entre Estados Unidos e China. Os 2 países que estão numa situação bem delicada, por isso que eu estou vendo bem de perto isso, são Brasil e Canadá. Dependendo do lado para qual você se orientar, você tem ruptura com o outro. Então, por exemplo, o Canadá tem uma dependência doentia dos Estados Unidos, mas o grande parceiro comercial, plano B, é a China. Essa história agora do 5G com o Hawaii levou a um epicentro de uma discussão, sendo que, infelizmente, a Suprema Corte do Canadá, na semana passada, determinou que podia expulsar a filha do dono da Hawaii de Vancouver para a China, para os Estados Unidos, desculpe. No exato minuto que isso aconteceu, o volume de negócios cancelados da China com o Canadá foi um negócio absurdo que afeta diretamente o PIB. E Vancouver, a Chinatown, né, leva muito isso, né? Então, no Brasil, idem, se você pensar que a China tem 40% da exportação do agronegócio, e nós ficamos xingando a China, assim, eu não estou dizendo que ninguém tem que adorar a China, porque, de fato, a China é um lugar complexo de se lidar, muito complexo, mas a China é um mal necessário, porque ele é um poder posto. Não existe mais assim, a China vai ser, a China é. E a gente precisa ser inteligente o suficiente para usufruir disso a nosso favor. Então, minha resposta para você vai muito nesse sentido. Agora, tem poderes aí. Na área de saúde, a Índia, quando a Índia se organizar e se recuperar, ela é muito eficiente. Ela vai poder ser uma grande solução. Agora, aqui está escrito só assim, MEC levantou a mão. Eu não sei se é MEC, é o nome do computador, se MEC é alguém. A MEC, estão vendo ela, MEC.
Como é seu nome? Microfone fechado. Espera aí. Isso. Ok, você está me ouvindo? Tudo bem? Tudo bem, eu sou a Viviane. Oi, Vivi. Eu utilizo a máquina do escritório, por isso que eu não consigo mudar a configuração. Então, para os íntimos, eu sou Mac. A minha pergunta eu trabalho também com planejamento estratégico, e é sempre a grande questão, e a minha pergunta é essa: como que a cultura das organizações vai interferir nessa retomada ou não para o novo normal aí dos negócios? Caramba, sua pergunta ela é espetacular. Você tem aquela frase famosa para quem gosta de planejamento e quem gosta de cultura, que fala que a cultura come a estratégia de café da manhã. O grande perigo é que, se você deixar a cultura vigente, comer o planejamento do café da manhã agora, essa empresa não sobrevive. Nem até o almoço. Porque as culturas vigentes, elas não estão plenamente adequadas ao novo cenário. Então, não foi à toa que eu botei lá aquele toque do gestão de mudança no meio dessa conversa. Se eu tivesse recriando minha carreira nesse minuto, eu diria que eu ia me voltar para a gestão de mudança. Isso aqui vai ser uma bonança em 10 anos, durante os próximos 10, 15 anos, porque toda empresa vai precisar de metodologia para conseguir ajustar a cultura a essa transformação e se recriar. Porque, definitivamente, o modelo vigente ele sempre vai ficar puxando a organização para um mundo que não existe mais. Tem gente se articulando muito rápido. Mas sabe onde que eu vejo o perigo, Viviane? O Brasil não é diferente de outros lugares. O Brasil é feito de pequenas e médias empresas. É lógico, é bonito a gente sempre ficar vendo a Faria Lima com a Juscelino Kubitschek. Mas esse não é o Brasil, né? E esse Brasil das pequenas e médias empresas, a cultura é mais arraigada ainda. E essas organizações não têm tantos recursos ou vontade, ou às vezes lucidez, para fazer esse câmbio. Então, para mim, é aí que tem alguma coisa que tem que ser trabalhada. Uma organização grande, bem estruturada, já contratou. Por exemplo, eu tenho um grande amigo meu, o nome dele é Pedro Mandelli. O Pedro Mandelli trabalhou comigo na Parmalat, eu o contratei para gestão de mudança em 2001. Esse cara é um gênio, para mim ele é o melhor cara. E ele é meu colega na Dom Cabral. Eu estava conversando com ele esses dias, que eu queria fazer um projeto com ele. Ele falou assim: Adriano, eu só tenho agenda para um projeto agora daqui 3 anos. Eu falei: mas quem você indica? Não tem. Está todo mundo, as empresas já foram em cima desses especialistas. Então, acho que você tocou num ponto muito bom. Quem mais? Pilão, Tudo meu bem, colega. Tudo bem? Que bom estar com você novamente aqui. Eu também estou feliz de te ver aqui. Muito bom mesmo. Quando você fala aí fala de estratégia, de cultura, e você cita as pequenas e médias empresas, não sei, a minha percepção é que essas empresas elas conseguem se adaptar um pouco mais rápido do que uma grande organização que você tem que mexer com um contingente um pouco maior. Tá? Porque você vem para a empresa, normalmente as pequenas e médias empresas no Brasil são empresas familiares, tá? E aí eu concordo com você que a cultura é muito mais arraigada, muito mais rígida lá, mas dependendo do empresário, ele consegue ter uma agilidade maior para mudar uma rota nesse novo cenário, né? Eu gostei do que você falou, viu, Pilão? É oportuno. Talvez tenha uma coisa de semântica aqui nisso. Eu não discordo de você. Eu acho que essa pequena empresa e média empresa, ela movimenta o jogo para sobreviver muito mais rápido do que a grande. Mas, na minha percepção, o tamanho da mudança que está acontecendo é tão grande que não é uma mudança assim para sobreviver que você tem essa competência lá dentro. Uhum. Aqui você vai ter que buscar apoio para mudar. Porque senão você está fora do jogo, entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Uma empresa de 200 milhões do agronegócio me ligou um tempo atrás e me pediu para indicar alguém que pudesse fazer a transformação digital. Eu indiquei 2 empresas. Aí ele me ligou ontem para me contar que ele acabou não contratando nenhuma das 2 empresas porque ele descobriu que o garoto que faz o marketing para ele
ia montar o marketplace. É disso que eu estou falando. Aí você vai explicar para ele que transformação digital não é botar um repositório de SKUs online com um carrinho de compras, que isso até eu sei fazer. Sim. O que eu estou dizendo é como é que eu crio um modelo de geração de demanda, de supply chain, absolutamente integrado, como é que ele se conecta com todos os fornecedores, como é que ele vai ter estoques virtuais. Em suma, é algo 100 vezes além. Mas qual é o ponto? Se ele não fizer, a competição é tão grande nesse setor que ele não vai sobreviver. Pegou o ponto? É disso um pouco Sim. que eu estou falando. É essa cultura do eu vou dar um jeitinho. Mas eu concordo com você. Quando você fala, principalmente no agro, essa mudança, independente da pandemia ou não, e eu tenho um amigo que eu gosto disso, nós não estamos numa pandemia, é um pandemônio isso, né? Pandemônio. É um pandemônio, tá? Esse setor, ele tem que se profissionalizar e rápido, essa é a minha percepção, entendeu? Agora, nós, como profissionais de executivos de empresas, está sendo muito desafiador você começar a trabalhar à distância, você ser um líder à distância, você gerir uma empresa à distância. Eu estou há 3 meses em casa, tá? E você sabe que eu trabalho com vendas. Obviamente caiu, tudo bem, mas foi uma adaptação muito rápida, porque utilizando ferramentas como Zoom, Meeting, qualquer uma outra aí, as reuniões estão sendo muito mais eficientes, como você falou um pouco atrás aí, sendo muito mais rápida. Só que nós precisamos criar, eu falo que a gente não precisa criar agora uma inteligência emocional, a gente precisa ter uma resistência emocional nesse momento. Resiliência, né? Uma resiliência para poder passar esta onda, né? Agora, deixa eu te dar um outro exemplo que pode valer para todo mundo para pensar nisso. Quando começou a crise, lembra, lá no começo, a grande pergunta que existia era em quanto tempo as pequenas empresas quebram no Brasil? Lá, 15 de março, essa era a discussão central. Tecnicamente, a resposta a essa pergunta não é tão difícil de você descobrir. Você faz uma pesquisa e essa pergunta fala o seguinte: você tem fluxo de caixa para quantos dias? É só essa pergunta que responde isso. E nós fizemos essa pesquisa. 78% das empresas não sabe nem o que é fluxo de caixa. Porque o ponto é que a amostragem que está aqui nessa conversa, são 23 pessoas, 30 pessoas, não é uma amostragem representativa do Brasil. Porque todo mundo aqui sabe que é fluxo de caixa, todo mundo sabe tudo isso. O fato é que o cara está na guerra e ele não sabe quantos dias ele consegue sobreviver com o dinheiro que ele tem. Se ele não sabe nem isso, eu não sei como ele sobrevive. Então, um dia alguém me perguntou qual é a sua definição para isso. A minha definição era que ele já estava morto e não sabia. Não é que ele morre agora. Ele já vem morto. Ele já vem morto. Adriano, então isso é fácil? Isso é uma visão cômoda sua? Não, é uma visão triste disso. É terrivelmente triste. Mas eu também não posso assumir que foi o Covid que matou um cara que não tem 15 dias de caixa. Né? Percebe? E não teve a percepção do início dessa crise de preservar seu caixa. Né? No momento zero. Né? Como é que eu salvo? Como é que eu travo tudo? Né? Exato. Com certeza. Mas é um grande desafio. Né? É tudo muito novo. E é o que você falou. É uma reinvenção a cada dia. Né? Super. Eu vou contar o que eu faço. É uma das coisas mais legais que eu fiz aqui na minha vida. Eu sempre gostei de correr à noite. Só que eu sempre escutava música. Eu nunca mais escutei agora. Todo dia eu preparo uma playlist de podcasts dos temas que eu não tenho conhecimento. Por exemplo, lembra que eu falei que você tem que abrir a mente? Existe um cara que eu não gosto, pessoal. Esse cara chama Érico Rocha aí no Brasil. É o cara que inventou a fórmula do lançamento. Esse cara, para mim, ele enrola todo mundo. Mas ele é bom daquele negócio que ele faz, porque ele vende umas masterclasses aí de 8 mil e as pessoas compram brigando. Eu soube que a última masterclass dele tinham 300 pessoas pagando 8 mil. Então, definitivamente, Pilão, a minha conclusão é que esse cara sabe uma coisa que eu não sei. Eu não dou conta de fazer isso. Então, qual foi meu exercício de ontem à noite? Eu escutei 2 horas e meia de Érico Rocha. Eu estou torturado com esse cara. E, qual é o legal? Existem coisas muito boas no que ele fala. Você tem que tirar. Sim. Aí hoje eu já mudei o canal. Eu vou para uma outra coisa que eu não sei. Hoje eu peguei um cara que vai ficar me falando sobre aplicações de inteligência artificial.
que é um tema que a gente fala, mas ele é tão vago, tão difícil, e eu acho que eu preciso aprender. Então, todo dia agora, eu nunca mais vou escutar uma coisa que eu já saiba. Eu tenho que arrumar uma coisa que eu não tenho ideia. Se alguém me falar uma coisa nova, eu vou atrás. O Carlão, que está aqui nesse grupo, que eu vi ele aparecendo numa foto, ele é um empresário de publicidade. Sabe o que ele foi fazer nesses dias? Ele foi aprender chinês. E isso te faz um bem, te dá uma revigorada muito legal. Nós vamos ter que ter um aprendizado contínuo agora. Antes era necessário, agora mais do que nunca. Tchau, Camila. Obrigado. E aí, por fim, cara, talvez uma palavra-chave que está virando lugar comum, mas eu estou gostando dela, é reskilling. Reaprender. Mas reaprender de fato. Né? Eu estou aqui... Sabe aquela aula que você teve comigo, Pilão? Sim. 1 ano atrás, 6 meses atrás? Exato. Eu joguei lá fora. Como que eu vou poder dar aquela mesma aula agora? Eu não posso mais. Então, eu tenho que mudar o que eu vou falar, eu tenho que mudar a forma do que eu vou falar, eu tenho que mudar as ferramentas como eu vou interagir. E isso é duro, porque nós acabamos sendo pessoas de hábito, né? E eu vejo nesse teu comentário um outro ponto também, Adriano, porque você vai ter que refazer a tua aula, o teu programa. Ok, com que perspectiva de futuro? Porque qualquer coisa que nós vamos falar de amanhã, nenhum de nós aqui consegue prever. Amanhã pode ser um mundo completamente como está sendo diferente. Então, teremos coisas novas aí, teremos novas atitudes. Quando você fala de homework, sabe, isso é um preconceito grande, principalmente no Brasil, das empresas. E agora não. Agora está se enxergando uma redução de custo muito importante. E a produtividade, apesar dos negócios estarem menores, mas a produtividade profissional não caiu, ao contrário. Eu acho que ela está aumentando. É isso. Muito bom. Ó, antes da gente encaminhar, porque está dando horário, eu não queria atrapalhar a hora de ninguém, o Samir foi a primeira pessoa a entrar hoje aqui e eu queria que ele fizesse um comentário para a gente, Samir. O que você acha? Espera aí, eu vou abrir... Você tem que abrir o microfone, Samir. Ainda não. Pronto. Alô? Samir abriu, pode falar. Pô, só que eu não vejo ninguém que gozado. Mas tá todo mundo te vendo, fica tranquilo. Olha, gostei muito, realmente muito bom. Não é a minha seara, né? Mas eu achei que seria interessante ver. Eu também estou vendo tudo agora que posso, né? Ontem eu estava nas duas aí, de psicologia, que você já fez. Então, estou vendo tudo. Então, eu estou aqui para aprender. Quer dizer, eu não tenho muito o que falar. Eu tenho que me reciclar, ver o que está acontecendo. Eu sou economista, tá certo? Tá? Meu negócio é outro, né? Então, mas eu acho que tudo agora vai mudar, como eu disse no início. Tudo. Nada será como antes. E nem mesmo as aulas, né? Porque eu estava comentando até com a minha esposa semana passada e comentei na live de ontem que não adianta mais nada o conhecimento se você não se adaptar aos novos tempos. Por exemplo, pego aí na minha área, por exemplo, de logística, de Incoterms, né? Quando se fala de Incoterms no Brasil, sabia. Depois veio demais. Então, eu disse, porra, Incoterms é comigo. Ninguém sabe mais do que eu se souber. Mas e daí? Se eu não me adaptar a essas novas coisas, se eu não assistir tudo que o Cisal está ensinando, meu conhecimento não vai valer nada, porque eu não vou saber como passar isso daí nos novos tempos. Então, o conhecimento agora ele fica secundário diante de tudo que a gente tem de novo aí. Então, eu estou aprendendo, né? E aprendi bastante coisa com você, acho legal, aprendi ontem, né? Então, estou aprendendo. Eu não tenho o que colocar, porque não é minha seara, né? Eu não posso fazer os comentários sobre o que você fez. Não, mas eu queria que você falasse, porque você é um exemplo. Você tem quantos anos de experiência em comércio internacional? Estou com 48 anos nisso. Então, é um menino... Por isso que eu só tenho 48. É um menino com 48 anos de comércio internacional sentado na noite para participar de um debate sobre o novo normal. É por isso que eu queria que você falasse isso. Porque isso simboliza o exemplo dessa história que nós estamos falando. A transformação começa na gente mesmo. Faz sentido ou não? Quer dizer, a gente tem que fazer. Se você não começar por você, você não muda os outros. Se você não ver aí o que você está fazendo de errado, ou o que você não deve mais fazer,
não vai a lugar nenhum. Então, é por isso que eu aí, com 73 anos, estou aí dando aula, tudo mais, e aprendendo, e todos os dias aprendendo coisa nova. E a gente aprende, porque no dia que você achar que não tem mais nada para aprender, se suicida, porque você não vale mais nada, tá certo? Tá? Então, quer dizer, e a gente realmente não sabe nada. Eu sempre digo aos meus alunos o seguinte: tenho 48 anos nisso, conheço muita coisa, mas no dia que eu morrer, se eu morrer sabendo 1% do que existe em comércio exterior, eu serei um Leonardo da Vinci moderno, porque a área é imensa, imensa, né? Então, é todo dia aprendendo, né? Por isso que eu estou te vendo aqui, né? Então, muito obrigado. Eu não paro de aprender nunca, porque eu sou o cara que durmo 4, 5 horas por noite. Não preciso dormir mais que isso. 2, 3 da manhã já estou no computador. Então, lendo, vendo, fazendo, a vida inteira. Se eu não fizer isso, eu não tenho como estar na frente de pessoas dando aula. Então, você tem que saber sempre mais que todo mundo. Você jamais deve deixar alguém sem resposta, seja lá do que for, até de OVNI. Muito obrigado, Samir. João, Obrigado passa a bola você. para você. Quero agradecer todo mundo que estava aqui até agora. Muitíssimo obrigado. Maravilha. Então, antes de mais nada, queria agradecer ao professor Adriano pela belíssima explicação. Acho que todo mundo aqui sai com alguma coisinha diferente, alguma ideia, alguma visão diferente desse novo normal que a gente está tendo, do que a gente está passando, que a gente está vivendo. Não tem nem como dizer que já passamos ou qualquer coisa do tipo que a gente está vivendo. Tudo isso é muito novo para a gente. Então, obrigado, professor, por essa noite. Queria agradecer a presença de todo mundo. Como o professor já disse, muito bom ter todo mundo querendo entender esse novo normal, querer participar, querer construir junto esse novo normal. Estou colocando ali no chat os meus contatos. Fico à disposição de qualquer um que queira conversar, trocar uma ideia, ver os próximos passos da Sustentária. E uma boa noite para vocês, bom final de noite, um bom resto de semana. Muitíssimo obrigado, gente. Boa noite a todos. Obrigado, um grande abraço. Obrigado a todos, obrigado, Adriano. Parabéns, Adriano. Eu que agradeço vocês, adorei ver todo mundo aí. Tchau. Valeu. Tchau, tchau, um abraço. Tchau.